comunicação para a gente chegar no maior número de pessoas. É bastante importante esse envolvimento, esse engajamento, e ter o evento de educação junto com a gente nesse momento, ele está fazendo bastante diferença para dar voz para toda essa galera aí de profissionais autônomos, né, que nós chamamos de, e o tema muito direcionado por profissionais autônomos, que na verdade quem são, né, pessoas? Somos nós, né? Sou eu, é você que está aí assistindo, é uma grande comunidade. Então, o evento, esse evento, essa reunião talk, esse talk que a gente está chamando, é para todos nós. E a gente gostaria de reverberar ele, na verdade, porque ele é para aquele profissional que está dentro do cliente por um tempo determinado, é para o profissional que está na agência para um pré-evento e depois vai dar continuidade para o evento em campo. Ele é direcionado para os profissionais de campo que efetivamente vão estar só no momento de campo. Então, ele é para mim, ele é para você, ele é para todos nós. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer os nossos convidados também, que é a Gisele com um S e 2 L's Said, a Gisele com Z e um L Costa, o Fábio Contop com K e 2 P's no final, o nome dele, e o Eduardo Fantini. Então, eu gostaria de uma breve apresentação de vocês, nos dizendo o tempo de atuação de vocês no mercado e uma breve trajetória, e se vocês quiserem deixar o contato de vocês para que as pessoas conheçam um pouquinho de vocês. Eu vou começar por mim, só para passar para vocês depois o bastão. Eu sou Denise Caluf, 23 anos na área de eventos corporativos, direcionado muito mais para o corporativo e logística de eventos. E comecei em hotelaria e fui para agência, 4 anos em hotelaria e o restante em agências de viagem, sendo 2 delas por onde eu passei. O meu contato, para quem precisar falar comigo, no Insta é @Denise Caluf, e no e-mail Denise Caluf, K de quilômetro, ALUF mudo, @hotmail.com. Para dar sequência, eu vou chamar Eduardo Fantini. Responsa, hein? Bem, boa noite a todos. Obrigado, Denise, aí pela abertura, né? Um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado, Rabelo e Tico, sempre aí pela iniciativa, sempre acreditando na importância de fazer diferente. E muito bom também estar aqui hoje com as nossas queridas amigas do Ajude um Freela, né? O qual a gente se conheceu em menos de uma semana e foi uma sintonia muito boa, ainda mais para esse momento que a gente está enfrentando. Acho que eu conheço muitos que estão aqui na sala, alguns talvez de nome, né? Mas fico feliz em saber que temos muitas pessoas queridas. Essa época de quarentena a gente começa a vasculhar a casa e eu achei um rascunho, uma agenda, onde diz que o meu primeiro evento foi dia 5 de maio de 2000. Então, eu vou completar 20 anos agora, né? Nessa época, eu ainda era fornecedor de transporte, trabalhava numa empresa de transporte para eventos, né? Para viagens, executivos, enfim. E de lá, saí, né? Em 2005, me tornei freelancer, fui buscando aprender, tenho grandes mestres aqui na sala, né? Seu Tinco e seu Vicentinho, entre outros grandes amigos aí, Denise, todos que eu poderia citar. Fui para receptivo de aeroportos, fui para eventos nas mais diversas áreas, sempre muito focado no transporte, óbvio, e me formei como guia de turismo e nos últimos anos me especializei no mercado de viagens de incentivo nacionais e internacionais. E é muito bom estar com vocês hoje aqui, vamos ter muitas ideias aí para compartilhar. Quer deixar seu contato? Ah, sim, pois não. Bom, meu e-mail é fácil, está na tela já ali, é edufantini, tudo junto, @hotmail.com. Acho que é a forma mais fácil, muitos eu tenho aqui nas redes sociais já, não é difícil de me encontrar. Muito obrigada. Fábio Contop. Oi, pessoal, boa
Fantini, Gize, todo mundo que está na sala. Cara, eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar falando. Eu estou vendo aí os participantes e sei que tem gente tão importante, com uma bagagem tão bacana para ter essa voz tanto quanto a gente, mas é realmente uma honra aqui estar com vocês. Eu já fiz mais de 18 anos no mercado de eventos, então sou maior de idade aí nesse negócio. Comecei como estagiário, efetivamente, numa agência de logística. Fiquei aproximadamente 4 anos dentro dessa agência e daí saí para freela. E hoje eu me considero um freela raiz mesmo. Eu nunca mais fui cliente, nunca mais fui agência, nunca mais fui nada que não seja freelancer. Durante esse processo aí, a gente vai até discutir um pouco sobre nomenclatura. Eu gosto de me considerar um produtor de logística, sabendo que isso é uma coisa meio ilógica. A produção está mais para produção, logística é mais coordenador, mas eu sou um produtor de logística. Eu sempre atuei aí, encaixo melhor como produtor, como estilo de vida talvez, mas sempre fui um pouco certinho aí, por causa de um curso de Excel, uma habilidade que eu tinha aí e funcionou muito bem nesse período. E sou muito grato aí nesse tempo que tive aí. Eu acho que eu estou com Beatriz Ferreira aqui. Atualmente sou empresário também. Eu tentei algumas coisas durante esse processo para sair dessa vida, nunca consegui efetivamente, mas já tive um bar, atualmente tenho um cowork e, coincidentemente, um espaço de eventos no interior de São Paulo. Então, pessoal, é isso aí. Vou passar para a Denise de volta, que vai chamar uma das Gis, e eu queria aproveitar e falar que é, de novo, sensacional o projeto e elas estão muito de parabéns antes de qualquer fala delas. Não só elas, mas todo mundo que está fazendo parte do projeto aí, tá bom? Para falar um pouquinho das Giseles, elas são do coletivo Ajude um Freela, que é o projeto que o Fabinho acabou de comentar agora há pouco, e no qual a gente super comprou essa ideia, porque as meninas realmente são, ela e todos os que estão por trás dela, né? Estou falando delas especificamente, que são elas que estão na sala aqui agora, a Bibi também está. Assim, não tenho o que dizer a não ser dizer gratidão pelas pessoas que se envolveram, pelas pessoas que estão ajudando, e depois a gente vai até abrir um espaço aí para vocês falarem. Mas eu vou chamar a Gisele Costa. Olá, boa noite. Obrigada. Falando assim, a gente já começa a querer chorar. Estou olhando a Saíde aqui, que já começa a querer chorar. Enfim, eu tenho uma trajetória de também quase 20 anos neste meio todo, mas eu fiz um percurso que começou em cliente. Então, eu comecei primeiro em cliente, depois fui para uma agência pequena, depois fui para publicidade e aí acabei chegando no meio de evento em 2010. Voltei para cliente e aí quando voltei agora, voltei para incentivo. Então, eu dei uma navegada aí em algumas frentes e é isso. E agora a gente está complementando com Ajude um Freela. Muito bem. A Saíde está por aí? Gi, Costa, desculpa, você quer deixar seu contato? Gisele, Instagram, Gisele Costa 14 e e-mail gisele.costa@confrariacriativa.com. Muito obrigada, Saíde. Oi, gente, eu já começo chorando, mas eu vou segurar a onda, prometo. Bom, eu comecei nessa área, enfim, passei por todas as etapas de entretenimento. Eu comecei com show, tive a sorte de cair no show do Milton Nascimento, então eu fui abençoada na largada, assim, com 17 anos. Eu tô com 41, então já faz um tempinho que eu tô nessa estrada. Demorou um pouco para eu cair no corporativo, né, na fase dos eventos corporativos, que eu amo fazer, mas adoro live experience. Eu tô, tipo, nessa pegada, assim, enfim, hoje trabalhando em plataformas musicais. A minha expertise é de produção artística, mas eu caminho muito bem em todos os campos, menos logística. Parabéns para vocês, eu acho um porre.
Mas enfim, eu fui 5 anos diretora de produção da TV Cultura, e aí voltei para fazer eventos. Eu trabalho com ações sociais há muito tempo, eu já tive uma ONG chamada Instituto Elefante, que cuidava de refugiados sírios. Aí hoje eu sou vice-presidente de um outro instituto, mas agora com uma causa indígena, eu cuido de algumas aldeias lá no Rio Envira, no Acre, é bem longe. Estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer muito vocês da iniciativa, parceria, e é isso, assim, uma semana só de conhecimento e de agregar história. Vocês são incríveis. E estou feliz de estar aqui, todo mundo que está com a gente, porque a gente não fala sozinha, né? A gente está falando por uma galera que está aí na expectativa para entender o resultado do que vai ser esse talk, que eu acho que vai ser lindo. Mas, em nome de todo mundo, eu agradeço demais estar aqui com vocês. Meu Instagram é @gissaidsaid, porque alguém roubou um Said, eu não sei porquê. E o meu e-mail é mundanogroup@gmail.com. Mundano Group é o nome da minha produtora. Obrigada. Obrigada, Said. Depois desse momento aí de apresentações e de acolhimento feito pelo Fernando, eu queria só lembrar todo mundo que toda a verba desse evento vai ser revertida para o Ajude um Freela. E foi emocionante ver essa semana alguns contatos que eu tenho e mandando foto e a cesta chegando em casa. Então, realmente é de emocionar. Por isso, pode chorar, viu, Said? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês e aí eu vou seguir em ordem alfabética para a resposta, né? Então, primeiro viria o Fantini, depois o Top, depois a Costa, depois a Said. Qual o sentimento e a ação de cada um de vocês para reverter e ajudar um freela nesse momento? Vamos lá, Fantini. Vamos lá. Eu, particularmente, já estou na quarentena há mais tempo, né? Porque, em função do carnaval, eu tinha uma programação de agenda que não rolou mais depois do carnaval, né? Então, antes da quarentena oficial, eu já fiquei em casa e eu tive bastante tempo para pensar, né? E, enfim, refletir muito, né? Sobre aonde chegamos, né? Como chegamos até aqui e para onde ir. E nisso eu comecei a conversar com muitos amigos, colegas, né? Enfim. E eu entendi que o melhor caminho hoje seria a gente tentar sair um pouco dessa paranoia, né? Que a gente só fica vendo notícias negativas, todo mundo já aprendeu como é que lava a mão, né? Eu acho que a gente não precisa mais ficar vendo essas coisas e todo mundo já viu que está morrendo gente todo dia. Então, eu acho que a grande lição que a gente precisa ter é cada um fazer a sua parte. E eu tenho buscado com as pessoas com as quais eu converso, da mesma forma que muitos também fazem isso comigo, compartilhar coisas edificantes, né? Sugerir que as pessoas façam uma leitura. O Tinco me deu boas dicas de curso na internet, as quais eu comecei a fazer. Enfim, né? Buscar coisas realmente que vão nos agregar conhecimento, né? Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar da gente, né? A gente pode ficar desempregado, perder a casa porque não pagou a prestação, seja o que for, mas o conhecimento ninguém tira e é ele que vai nos ajudar a sair da crise nos momentos mais difíceis, né? Então, a minha troca com vários amigos e colegas tem sido: vamos falar de coisas positivas, não é ser hipócrita nem otimista ao extremo, mas mudar um pouco o canal, né, da nossa tela mental para coisas que vão nos levar a um momento melhor. Eu acho que basicamente é isso. Segue para o Contop. Eu vou ser muito sincero e um pouco mais coloquial nas minhas palavras. O primeiro sentimento, acho que todo mundo foi ficar puto, cara. Eu fiquei bem puto com tudo que estava acontecendo, com a vida, com a merda toda. E a gente... eu acho que é um sentimento natural e acho que no primeiro momento a gente ficou muito, além de puto, individual. A gente ficou pensando: e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou me salvar? Como eu vou fazer isso tudo? E daí, com o baixar da poeira dessa coisa toda, a gente
digerindo o que está acontecendo com o mundo, não é com a gente, é com o mundo, a gente começa a refletir um pouquinho melhor e talvez consiga erguer um pouco a cabeça e olhar num horizonte e entender que a gente tem uma situação que eu tenho que olhar o coletivo. Eu, ser individual, pensar nos meus problemas nesse momento não faz a menor lógica. E assim, a gente viu alguns movimentos surgindo, o Ajude um Freela foi um que me deu talvez o maior estralo aí de tipo, ó, presta atenção, a gente está numa outra vibe. Tenho repetido essa situação de privilégio e deixando muito claro que assim, eu tô sem condições, tá tudo igual todo mundo sem trabalho, sem renda, sem receita, mas privilégio perto de todo mundo que já trabalhou do nosso lado, que a gente conhece, que pessoas que têm uma humildade um pouquinho maior com tudo. E talvez, e acho que é aí onde está a beleza, se é que existe alguma beleza nisso tudo, é que além de ver o coletivo, hoje eu vejo oportunidade. Hoje acho que a gente está no momento de mudar tudo aquilo que já aconteceu, onde a gente errou no passado, onde a gente foi omisso nesse passado, por o tempo que a gente deixou as coisas correr sem tomar as providências. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de ouro na mão. O nosso mercado em específico, que sempre foi muito informal, a gente tem uma oportunidade de ouro aqui na mão, de mudar ou como vai ser. Ouvindo os outros toques, eu concordo plenamente que a gente vai ter um novo, tipo, o mundo vai mudar, mas a hora que ele mudar, eu espero realmente que a gente consiga ter essa visão que, poxa, a gente aproveitou essa deixa, então, e fez a pausa que a gente precisava e sempre adiava, que a gente não tinha tempo e que não dá para ver isso agora. Agora dá, vamos resolver isso aí. Muito bem. A Costa, por favor. Eu acho que a primeira sensação foi medo, né? Eu acho que não teve como não sentir. E aí depois acho que teve uma indignação e acho que por isso que o Ajuda um Freela nasceu. Ele nasceu da nossa indignação do que estava acontecendo no mercado. É dicotômico porque eu tô nativa, né? E aí acho que tem uma luta particular de como é que a gente consegue com que menos gente perca seus empregos, como é que a gente ressignifica, como é que a gente recontrata mais rápido. Então eu tenho esse momento, né? Então acho que e tudo sobe e desce, né? Eu acho que tem uma camada de humanidade muito grande numa situação como essa. Eu que não sou originalmente do incentivo e mergulhei nele por outros caminhos e ver que é um mercado que primeiro se retraiu, né? Que ele tem baixas alternativas de se ressignificar no sentido de que a sua experiência ela é física, né? Então tem uma luta aí nesse mercado, e tem muita gente aqui, muita gente que eu conheço aqui, que vem desse mercado, muitos nomes famosos, Vicentinho, e tem a Natália tá aqui, que eu vi. Então, acho que tem um pouco dessa, tem uma ansiedade, né? Eu acho que principalmente quando você tá na atividade, é quando a gente volta. Eu acho que tem um pouco dessa pergunta. E aí a questão do medo não paralisar e a questão de, como o Fábio falou, né? Olhar para o lado e como é que a gente agrega, né? E como é que a gente tenta causar alguma movimentação no mercado que é tão cada um por si, né? Cada um defendendo o seu território. Então, eu acho que embolou tudo, né? Embolaram muitos sentimentos nessas 3 semanas aí. E aí a gente começa a tirar um pouco a cabeça d'água, de dentro d'água, e começar a pôr o pé no chão mesmo e saber que esse é um tempo para muita coisa, né? Se especializar, estudar, ajudar, como é que a gente vai voltar, que profissional seremos, né? O que dessa onda de digital que nessas 3 semanas incendiou o mercado, o que nos compete. Então tem muita coisa.
Obrigada, Gi, pelas suas colocações, e é bem isso mesmo, né? A gente vê na fala de todo mundo as primeiras 3 situações e depois a sensação de que a gente precisa se movimentar e pegar na mão do outro, né? É bem isso mesmo. Saíde, por favor. Para mim não foi diferente, pânico total, até porque eu sou grupo de risco. Quando passou a lista, grupo de risco, eu falei, fudeu, o que eu vou fazer? Me tranco numa caixa. Mas, enfim, e esse medo durou pouco. Eu sabia que a minha rede de apoio era forte, que são minhas amigas. Então, elas estão aqui, inclusive, graças a Deus. Minha rede de apoio é forte, a minha filha é uma super parceira. E aí foi o momento de olhar e falar, pera, eu estou trabalhando e o que vai acontecer com esse mercado que foi para zero? Enfim, apareceu o movimento. E ele tem tomado muito parte de transformar o meu medo em esperança, porque não é só o assistencialismo, é você saber que no momento tão tenso quanto a gente está passando, você consegue estender uma mão, mesmo sem tocar. Você consegue chegar no coração de alguém, porque você não chega só no coração de quem está sendo ajudado, você está chegando no coração de quem está ajudando. Está chegando no coração de quem está proliferando a ideia. Então, acho que tem... Enfim, me trouxe esperança. Eu fui afastada do trabalho, meu contrato foi paralisado. Então, eu hoje sou um freela também, desempregado. E mais do que nunca, mãe de família, sou mãe solteira, sustento minha casa. Então, assim, junta 1 milhão de situações que vão te pressionando e vão te colocando contra a parede, e aí é uma luta diária, né, de como eu posso ser, como eu posso me reinventar, como eu posso ser mais criativa, o que eu sei que eu posso doar para o mundo, ou vender para o mundo, porque, enfim, a gente lida com negócios, né, business, então, é esse penso diário, eu brinco que eu tenho um ócio muito criativo, então eu acordo 5 horas da manhã enchendo o saco de uma amiga e eu fico mandando ideias para ela. E isso tem surgido até bons frutos, tem feito bastante efeito, mas eu confesso que nesse momento, o que mais me dá uma sensação de conforto, passando todo esse pânico geral, né, que foi instaurado, e agora as coisas estão estabilizadas, o que é péssimo também, porque a gente estabilizou numa zona horrível. A gente não está estabilizado numa zona, semana que vem volta todo mundo a trabalhar. Não, a gente não sabe, mas hoje a gente está mais calmo para pensar no depois e o como a gente vai se reinventar, que a gente já está se reinventando hoje, só que eu acho que o digital é paliativíssimo no nosso meio, ele não resolve, ele vai resolver para 20% do nosso grupo de trabalho, o resto vai continuar sofrendo sem trabalho. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que tem outras pessoas com o mesmo penso que eu, dessa reinvenção, que seja uma reinvenção que consiga alcançar todas as camadas do nosso mercado. Enfim, todas as discussões que eu tenho tido com a galera do meio é sobre isso. Tá, você resolveu o teu, como que a gente vai resolver o do outro, e transformar isso numa rede que não seja assistencialista, mas que seja da pessoa conseguir se sustentar. Porque o assistencialismo hoje ele é necessário, porque a gente está numa condição de paralisia, mas ele não é o objetivo. O objetivo é a pessoa ter dignidade de dizer, ganhei o meu dinheiro, fiz o meu trabalho. Então, eu acho que eu fico o tempo todo pensando nessa reinvenção, de como a gente vai poder auxiliar também. Eu acho que vocês fazem isso muito bem em relação a cursos, eu acho que é isso, as pessoas precisam se alimentar de informação construtiva, não ficar só parado no hard news e pensando que a vida acabou. E eu incentivo muito isso, né, de aprendizado. Acho que tem muitas plataformas que estão trazendo vários aprendizados e vocês são incríveis nesse ponto. Eu acho que eu já falei demais, né? Mas eu acho que a ideia é essa, é a reinvenção, mas não é uma reinvenção solitária, não é uma reinvenção pessoal, é uma reinvenção de um mercado que tem tudo para engolir essa crise e cuspir ela fora. A gente só precisa colocar as cabeças para pensar coletivamente. É isso. Obrigada. E é importante frisar que a rede de apoio conta muito, né? E todo mundo precisa acessar suas redes, porque é elas que vão manter a gente com um pouquinho de sanidade para a gente poder ajudar o outro. E aí, falando de mercado de trabalho, eu queria jogar para vocês
o que a gente vê se desenhando aí para frente e o que se espera, na verdade, de habilidades técnicas, né? Dessa galera toda, desses profissionais que vão estar aí e já estão aí no mercado disponíveis. Vamos lá, Fantini? Oi, essa tua pergunta ela é bem interessante, né? Quando o Rabelo compartilhou a pauta do talk ontem com a gente, eu fiquei refletindo bastante sobre ela. Porque a verdade é que a gente não sabe, né? A única certeza que nós temos nesse momento é a incerteza. A gente pode especular, a gente pode querer acreditar que seja isso, seja aquilo, mas eu acredito, essa é a minha humilde opinião, acima de tudo, que seja o legado do que nós construímos até aqui. Eu sempre comentei com várias pessoas que o nosso trabalho, independente do que você faz na área de eventos, ele é servir, né? E servir é uma coisa que ela tem que vir do coração, né? Muitas pessoas vieram para esse mercado, às vezes por falta de opção, tratam isso como um bico, como um temporário, né? E não levam a sério todas as outras que têm isso como um meio de vida, né? Como a Gisele acabou de colocar, e que de repente hoje se viram sem eira nem beira, né? Simplesmente acabou a água e não tem da onde tirar, né? Então, eu acho que daqui em diante o mundo, sem dúvida, vai ter um novo momento, né? Aquela história de voltar ao normal, o que é o normal, isso não dá para se definir. O que era antes era normal, o novo vai ser o normal. São momentos, são ciclos que se encerram e começam. O que vai definir, não só no nosso mercado, mas como em todos os mercados, quem segue e quem vai ter que ou se reinventar, ou se desesperar, ou com a ajuda de alguém para sobreviver, é quem realmente construiu a sua casa em cima de uma pedra, né, e não em cima de um terreno de areia, que agora com a tempestade certamente vai balançar muito, né? Então, quem sabe o que faz, quem realmente deixou aí um legado, eu tenho certeza que as portas não vão se fechar. Eu acho que nós vamos todos ter que ter muita flexibilidade de nos readaptar nas mais diversas condições possíveis, né? E se fizermos isso juntos, né, sem pensar apenas no nosso umbigo, sem pensar, eu não vou compartilhar esse curso aí que eu sei porque senão outros vão saber e aí isso vai me prejudicar, né? Essa coisa do egoísmo, do orgulho, da ambição, né, que sempre reinou, e não é no mercado de eventos, né, gente, é na humanidade. Ela vai ter que ser quebrada, ela já está sendo quebrada. A única forma da gente conseguir fazer com que as coisas mudem é começar a plantar hoje aquilo que a gente quer colher amanhã. E para isso nós temos que fazer juntos, temos que pensar sim no próximo. Claro, uns vão estar mais à frente, outros atrás, mas se todo mundo tiver com as mãos dadas, né, a fila vai rodando e a gente vai entender, a hora que o mundo sair do isolamento, que a economia restabelecer, qual vai ser as demandas que nós vamos ter pela frente. Hoje é só especulação. Muito bem, Contac. Você me falou aí, Denise, sobre a habilidade que eu acredito que o profissional do futuro aí depois pós-Covid-19 vai precisar. E acho que a resposta clara e objetiva é a adaptação. Não tem outra coisa. A gente vai ter que se adaptar ao que vai acontecer. E assim, eu ouvi um termo de um amigo hoje que assim, eu estou vendo que vai haver uma darwinização do mercado num todo. O mercado vai evoluir e as pessoas que não estiverem preparadas vão ficar. Isso é meio tenso, mas de certa forma eu acho que o nosso mercado ele tende a ficar mais profissional com contrato, com meios, com jeitos para isso acontecer e me faz lógica então a gente entender que as habilidades são profissionalismo, coisa que a gente sempre prezou quando a gente contrata, mas muitas vezes a gente abre uma exceção pela relação, pela amizade, mas eu não vejo hoje com a era digital acontecendo, por exemplo, daí falando do mundinho de logística, que é um ovinho e que nem disse a Gi é o CDF do evento, é o nosso chato. Não existe mais a possibilidade na minha cabeça de um profissional que não tem uma habilidade para mexer no computador. Eu sou profissional, mas eu não mexo no computador.
Cara, como assim não mexe no computador? Então, tipo, tem outras habilidades necessárias? Tem, inúmeras. Mas no momento atual a gente está vendo que o in loco ele não existe. E talvez a preocupação do nossa questão é justamente essa. É o pessoal que estava lá sem opção de ter outra coisa que não ser o in loco. A turma da graxa, o pessoal da faxina. Esse pessoal realmente ele tem a gente tem que olhar por eles e resolver isso. E daí falando de adaptação e profissionalismo, eu acho que uma última habilidade que eu acho que é importantíssima, e parece até meio esquisito isso, mas é o nosso network. E quando eu falo em network, é talvez peneirar esse network, entender qual que é a relação real que você tem com as pessoas. Aquela pessoa que orbitava em volta do cliente e trazia o agradinho do coffee break e lá, eu acho que também não cabe mais nesse momento. Isso ficou um pouco aquém. Tipo, você tem que ter o seu network por um profissionalismo, por uma entrega. Mas esse não seria o espírito de servir? Ele está incluído no espírito de servir? Essa é uma habilidade que uns podem ter mais e outros menos? Então, servir e ser um serviçal tem uma diferença meio tênue aí na minha cabeça. Eu sou contratado para servir e ser um bom profissional, e isso para mim sempre foi muito claro quando a gente fala de evento, de hospitalidade, de receber, e eu adoro fazer isso. Mas ser um serviçal é um pouco diferente, é quando passa dessa linha profissional do que a gente está fazendo. E assim, a minha interação nesse meio aí foi começar a cada vez mais tentar resolver hoje essa situação de caridade que o nosso mercado precisa para agora, mas olhando para o futuro e não pensando mais em caridade, mas talvez em solidariedade, em como pegar como a gente falou, todo o nosso mercado e colocar num patamar de profissionalismo que ele requer. A gente está num momento que eu concordo plenamente, o servir é importante, acho que a essência é a alma do que a gente faz, mas ser um serviçal, eu acho que daí passa um pouquinho daquela linha que é um pouco tênue. Então, só para fechar, acho que essa relação que a gente tem como área, como segmento, ela vai fazer uma diferença no futuro. E talvez a gente se unir mais e dando abertura. E quando eu falo se unir, não é se fechar em panela, como a gente cansou de ver. Tem as panelinhas da logística, as panelinhas da produção, panelinhas. É se unir como mercado para ter uma força e uma voz como uma única coisa para resolver esses problemas. Muito obrigada. Gi Costa? Eu penso muito que a gente tem um momento ainda muito nebuloso, né? Onde a gente não consegue fincar muitas verdades, né? Mas é que eu acho que o que vai reger a gente é o que sempre regeu na questão de o profissionalismo. Eu sou uma pessoa que acredito muito em profissionais de diferentes habilidades, né? Eu acredito, eu acho que o digital vai deixar um rescaldo aí, por mais que a gente fale de um meio que vai precisar do contato, talvez os seus clientes enxerguem algumas facilidades e algumas possibilidades de ampliar o contato com as suas cadeias no digital. O digital permite isso. Então, né, o evento de 1.000 pode ser para 10.000 agora. Então, eu acho que dentro das nossas habilidades precisam caber muitas coisas, né? E aí eu falo muito que o fato de ter tido muitas miscelâneas na minha trajetória acabou que ajudou, né? Porque aí eu era cliente, aí depois eu fui agência, eu fui planejamento dentro de agência. Então, eu acho que esses profissionais que agregam muitas coisas, e a gente não tem, como eu digo há muitos anos, e muita gente aqui vai lembrar, o profissional fábrica da Ford, né? Eu só faço isso. Eu acho que este profissional, talvez, e eu acho que é diferente do especialista, né? Eu acho que é diferente o especialista do cara que só faz uma coisa. Né? Eu te perguntar isso. O cara só se especializou num segmento, mas faz outras, mas a abordagem dele maior, o 100% dele está na especialidade dele. Tá sempre, né? Mas eu acho que a gente vai ter que navegar de uma maneira mais fluida nessa volta.
até porque acho mesmo que é isso, né? A especialidade de um profissional não significa que ele faça só uma coisa. Eu acho que a gente vai ter que navegar mais em outros lugares, né? A questão da panelinha é muito maluco isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de ficar muito tempo nos meus espaços, né? Nos espaços onde eu trabalhei. E realmente é isso, né? Você está sempre vendo as mesmas caras, né? E aí, quando você vai do novo, aí o novo parece que assusta, né? Então, parece que fica todo mundo na mesma roda. E isso não é confiança, né? Eu chamo isso um pouco de preguiça, né? Porque você tem um pouco de dificuldade de aprender com o outro que não está na tua escolinha. E cada vez que você amplia a sua régua, você aprende novas coisas, ensina novas coisas, né? Eu acho que a gente tem um componente que a gente não falou muito aqui, mas os nossos clientes estão perdidos, né? Então, eu acho que um profissional hoje que faz um evento sem saber para quem ele está fazendo, né? Muitas vezes eu já cheguei em evento que o cara está lá trabalhando, não sabe que marca que ele está trabalhando, né? Então eu acho que a gente tem que fazer mergulho mesmo, né? E aí eu acho que junto um pouco, e aí hoje eu ouvi alguém de manhã, assim, um pouquinho de língua com ser um pouquinho da planilha, perguntar, né? Perguntar, assim, eu acho que muitas vezes a gente se fia no não, eu sou boa nisso, e olhar um pouco ao redor, assim, né? Eu acho que toda vez que a gente se pergunta no Ajude um Freela por que o mercado está assim, né? Por que todo mundo parou e agora a gente se desesperou? Eu acho que tem um fato, né, do mercado que a gente trabalha. Nosso mercado é isso mesmo, alguns mercados retraem mais que os outros, né? Mas eu acho que o importante é a gente saber como é que a gente vai voltar, né? E aí eu acho que esse tempo precisa ser menos da reclamação, porque reclamar é falso movimento, né? Do tipo, você não faz nada, mas é quem você vai acessar, como você vai acessar, com quem você vai falar, como é que você vai se mostrar, refazer o seu networking, refazer o seu currículo, fazer cursos, né? Eu acho que tem muito disso misturado com uma coisa que muitas vezes eu acho muito nebulosa, que a gente não sabe como é que esse mercado, como é que a gente vai se posicionar, né? Porque a grande realidade é que vamos estar aí sem muito dinheiro, com muita demanda, com o cliente também se refazendo, com as agências também se refazendo. Então, acho que a gente tem como a gente vai se colocar nesse bolo, mas eu tô com o Fantini, que eu acho que não tem escritura na pedra. Não tem escritura na pedra, não. E se preparar um pouco também, né? Porque quando você sai do falso movimento e você parte efetivamente para o movimento, você pode ser bem visto ou não tão bem visto, né? Porque você sempre vai ter os dois lados para te posicionar da maneira como cada um se vê. Sim, não, sim, eu acredito, mas eu sou mais do mergulhar. Eu sou mais do mergulhar e sou mais do preparar. Acho que a gente vai ter um longo tempo para se preparar, né? E aí eu acho que a gente tem que se rever. Eu acho que o reinventar também está um pouco nisso, sabe? É que tipo de profissional a gente né? O que a gente vai ter para falar daqui para frente, né? E eu acho que a gente tem que acompanhar. Momento reflexão mesmo, né? Se olhar e se projetar. É isso aí. A Saíde, obrigada, Costa. Travou aqui. Bom, eu tenho uma visão um pouquinho diferente de todo mundo. Primeiro que eu acho que a evolução do mercado, ela é limitada dentro desse cenário que a gente vive hoje. Ele é bem limitado, porque vai chegar uma hora que vai cansar, vai esgotar, porque é finito. As ferramentas que a gente tem hoje, que são digitais, são finitas. E aí minha preocupação vai muito além, porque a gente está discutindo aqui e está no vórtice de casta. A gente não está pensando na galera, porque a gente consegue evoluir muito rápido, a gente tem acesso a muitas informações, a gente
consegue entender essa dinâmica atual do mercado, que eu acho que não vai ser permanente. Eu acho que a gente evolui, sim, para se reinventar até a coisa estabilizar. Quando estabilizar, eu gostaria que não, mas a gente vai voltar a fazer as mesmas coisas. Então, o penso, que eu acho que é muito mais além, como a gente não volta a ser os mesmos, como a gente consegue agregar as camadas, como é que a gente consegue chegar nessas pessoas e preparar elas melhores para um novo cenário que a gente gostaria de implantar. Porque é isso, a capacitação, ela tem um preço, e o preço não é só o de ter um celular, é de você bancar uma internet, enfim. Eu estou indo para base, para o núcleo de base mesmo, que é onde eu mais bato o martelo, que eu acho que são as mãos que a gente tem que puxar para cima, porque a gente acaba pirando nessa de, nossa, a gente vai se reinventar, a gente vai fazer, essa galera vai ficando, porque por mais híbridos que eles são híbridos dentro de um cenário também limitado. Então, como a gente tira eles dessa limitação? Isso é o que eu mais me pergunto. Em relação às habilidades, que não sejam tão tecnológicas, eu acho que você tem habilidade de criar, habilidade de desenvolvimento de ideias, habilidade de coordenar. Eu acho que essas habilidades, elas não morrem, elas só elas mutam, né, para esse novo cenário. Então, como você coordena uma situação que você não conhece, você vai ter que procurar conhecer para você ter uma voz de mando, uma voz de coordenação dentro do sistema. Eu fui anotando várias coisas que vocês foram falando, então eu estou falando o final dos 3, gente, desculpa. Mas é assim, em relação a panelas e guetos, eu acho que a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Então, aonde a gente vai se enxergar e matar essa responsabilidade de gueto e começar a enxergar os profissionais com as qualidades que eles têm, não pelos amigos que eles têm, não pelos contatos que eles têm. Agenda no nosso mercado é muito importante. As agendas são valiosíssimas. Mas o outro, ele talvez tenha até mais habilidades do que você e não tem uma agenda. E aí você acaba não trazendo ele para o seu núcleo, porque ele não é tão não tem tanta influência quanto você gostaria. Então, acho que cada um que está aqui tem o seu gueto. Então, como a gente vai tirar este movimento de gueto? Então, são muitas reflexões sobre o cenário que a gente está vivendo, e o fato de a gente estar nesse momento muito introspectivo, acho que é o melhor momento para a gente entender as nossas falhas e entender como a gente vai evoluir, não só como profissional, mas como ser humano. Porque eu acho que a base de tudo é você ser um ser humano bacana. E aí você consegue transmutar isso para dentro do seu ambiente de trabalho, enfim. A minha profissão, a minha especialização, trabalha com ego o tempo todo. E como é triste. E os egos não estão só nos artistas que eu contrato, não. Os egos estão dentro das agências, os egos estão nas equipes montadas, é um mar de ego. A minha percepção sobre isso acaba sendo um pouquinho maior, porque eu já tenho que lidar, né? Então eu tenho que ter uma psicologia maluca para lidar com esse povo. Só que eu enxergo o ego em todo mundo quer ter um momento de destaque, essa coisa do servir, que foi falado, é o servir para puxar saco, isso você vê aos montes. Então vamos parar de puxar saco, é todo mundo profissional. E assim, uma coisa que eu entendi do movimento dos freelas, eu vou falar uma palavra, mas no sentido do significado dela e não do sentido latente que as pessoas dão, que é o freela foi marginalizado, o freela foi colocado à margem. E aí, tá todo mundo agora, tipo barata com DTFON, o que eu faço? E a gente se deixou colocar à margem. Então, qual é o movimento que a gente tem que fazer para não ficar refém de ser um seletista, de ser um contratado? O que a gente pode fazer para não se marginalizar? Porque a gente fala muito, eu falo da assistência para a base, mas a gente não está dando assistência só para a base. Tem produtor, tem apoio de produção, tem atendimento, uma galera que está à margem, porque optou por ser freela em determinado momento, num calor de mercado, e agora está sofrendo as consequências por uma crise que, eu falo, não é nem uma crise de saúde, gente, é uma crise de fome. A gente inverteu o papel da crise. A gente não está mais falando de uma crise que é do hospital, a gente está falando de uma crise que é não ter comida na casa das pessoas,
elas não terem condições de comprar leite para filho. As coisas são tão profundas que eu acho que a gente tem que tirar também experiências, óbvio, se melhorar como profissional, a gente busca isso, pelo menos eu busco isso na minha vida sempre, assim como eu busco sempre me melhorar como ser humano. Mas é entender o quanto a gente está à mercê do mercado, a gente está vendido, e como a gente sai dessa situação. Gi, deixa eu trazer um ponto aqui, justamente pegando um gancho em uma das suas falas. A gente tem no mercado aí uma atuação dentro das agências, eu vou me direcionar a elas, onde hoje 50% do seu quadro de funcionário, na grande maioria, são os CLTs, e os outros 50% são PJs. Num momento como esse, de fragilidade mesmo, o que acontece com esses profissionais? É mais fácil eu cortar o meu contrato com esses PJs do que eu cortar com os CLTs. Com a volta, ou de que maneira isso vai voltar, a gente não sabe. Mas não fica aqui a pergunta de que lá na frente as contratações voltam de novo para um cenário maior ainda para PJ do que para CLT, ou seja, uma concorrência ainda mais efetiva desse público todo? Com certeza, mas com certeza. E vai voltar o leilão, que é o leilão de cachês. Quem dá mais me leva. Não existe um critério, não é um critério porque o trabalho é bacana, não é o critério porque a agência é bacana, é o critério quem paga mais. Que eu acho que todo mundo quer ganhar mais, né? Todo mundo tem essa expectativa na vida de evoluir financeiramente. Mas eu acho que existem outros critérios. E um deles, que eu acho que é um critério moral, é não abrir leilão porque você está ferrando o seu coleguinha. Pare de baixar o seu cachê. Pare de dizer que o seu trabalho vale menos, porque outras pessoas que têm uma trajetória que não podem fazer isso, e assim, eu não estou falando nem só do PJ, eu falo muito do freela, daquele que ganha diária. Esse, para mim, é o que sofre realmente a hora que tem a primeira debandada de mercado, foi as pessoas voltando dos seus eventos que já estavam em execução, chegando na agência, agora o que eu faço? Nada, obrigada, tchau. Esses foram os primeiros, né? Tipo, tchau, você não tem mais o que fazer. E eu sei de casos que não receberam, inclusive as diárias de quando estavam fora, porque o evento não aconteceu e está tendo uma confusão de pagamentos e não sei o quê. Então, é isso que tem que ter um combate, de não ter leilão, de não voltar a ser as mesmas situações, de não se vender, de ter eu sei que a unanimidade ela é burra, mas que tenha um consenso geral de comportamento mesmo, de como você vai se comportar perante as situações que vão vir pós-crise. Porque elas vão vir, essa crise vai passar, a gente vai voltar a fazer evento. A gente não tem uma data hoje, mas a gente sabe que isso vai acabar. Não é permanente. Então, quando isso acabar, até lá, será que a gente conseguiu juntar ideias suficientes para ter um break dos maus comportamentos que existiam antes? Então, o que a gente vai fazer? Estou perguntando para vocês. Eu vou pensar. E eu vou até pular uma pergunta, porque, na verdade, na resposta das habilidades técnicas, ela meio que se inseriu no meio delas, e vou pular para outra questão, até por uma questão de horário. Como engajar todas essas tribos individuais que se formaram num único movimento para realmente dar visibilidade para todos que estão no mercado? Vamos lá, Fantini. Então, as perguntas são legais porque elas realmente acabam emendando uma na outra. Não sei se foi coincidência, mas te conhecendo, tenho certeza que foi planejado. Eu acho que a Gisele tocou num ponto interessante ali, quando ela fala de multiplicar os exemplos, né? Eu acho que é muita pretensão a gente querer resolver o problema do mundo, se a gente não consegue nem resolver o nosso. Mas a gente só vai começar a resolver o problema do mundo a hora que a gente se dispor a começar a mudar por nós mesmos, né? Eu vejo sempre a gente falar bastante aqui, né, das pessoas que nesse momento estão passando fome, estão menos favorecidas e sempre estiveram,
Só que, ao mesmo tempo, eu vejo um monte de gente que lida com essas pessoas no evento tratando igual lixo, gritando, chamando de burro, de ignorante, mandando embora, né? Então, isso também alimenta o ódio, a raiva, né? As pessoas se sentirem ainda mais humilhadas do que já são desde o dia que vieram ao mundo. Então, eu acho que tem muita coisa que nós precisamos mudar. E talvez se a gente começar a pensar em pegar tudo de bom que a gente ouve aqui nesse toque, em tantos outros que nós participemos, e a gente começar por nós mesmos, né, a nossa reforma interior, a gente já vai estar fazendo um grande favor para a sociedade como um todo, né? Primeira questão. Segunda questão, respondendo daí essa tua pergunta, Denise, isso é um trabalho de formiguinha. Eu acho que passou da hora, e nós temos discutido isso muito no nosso gueto, né? Que passou da hora da gente começar a agir. Porque a gente discute isso no nosso gueto desde 2008, né? Quando a gente fazia os eventos da Lacta, lá ficava o mês de janeiro inteiro lá no pré-evento e ia tomar cachaça depois do horário, porque nós somos filhos de Deus também, e a gente já filosofava sobre isso. E aí o Event-se, né, veio aí para dar voz a isso, e nós estamos ao lado e trazendo pessoas, né, e a gente precisa começar hoje. São muitas perguntas para nenhuma resposta, mas nós precisamos dar o passo, né? A partir do momento que a gente começar a dar o passo, eu tenho certeza que os caminhos vão se abrir. Um exemplo que eu vou citar agora foi o Ajude um Freela, né? Eu até comentei com as meninas. A primeira impressão, eu fiquei confuso. Eu falei, isso não vai dar certo, imagina. Aí, sábado, a gente teve aquela conversa com elas. Eu fiquei tão encantado pela ideia do projeto, pela seriedade, pelo escopo que o projeto mostrou, né? E que eu falei, vou contribuir, mas vou contribuir começando na multiplicação desse projeto, porque ele não é um projeto só para o profissional de eventos, ele é um projeto muito mais amplo. Está cheio de gente em casa sem fazer nada que pode ajudar a levar um remédio, a se oferecer a levar alguém no médico, porque a pessoa não tem nem condição de pagar o ônibus, enfim, apenas mexendo no celular, em vez de ficar jogando Candy Crush, né? E foi essa a minha proposta de tentar multiplicar o projeto, e graças a Deus só no post do Facebook houveram mais de 60 compartilhamentos, não porque o Edu Fantini fez. Eu falei, entendam o projeto, leiam o projeto, as meninas deram material e decidam se vocês querem compartilhar. Isto é servir com o coração. Não compartilha só para eu dizer que você foi meu amigo e compartilhou o que eu fiz, porque eu não estou nem aí para isso, sinceramente. Então, se a gente começar a fazer, vai ter um monte de gente olhando e falando que a gente é louco, né? Mas Noé construiu a arca, salvou os animais e foi embora. E o resto morreu afogado e eu não quero ficar na praia, sinceramente, gente. Complementa com o top. O Fantini acho que disse bem aí quando a gente fala de como unir esse mercado. Eu acho que se tem eu venho falando isso há algum tempo aqui nas discussões. Se tem uma coisa que me parece bem lógica, que se existe um momento ideal para unir, é agora. Não vai ter outro. Como unir e não voltar ao leilão é uma coisa que a gente está debatendo abertamente há algum tempo. E, assim, se eu fosse dar uma opinião, e daí uma opinião muito pessoal, eu acredito muito, e não leva a mal o que eu vou falar, mas abrir um pouco o leque, abrir um pouco a nossa forma de pensar. Hoje, por exemplo, eu não pensaria duas vezes se a gente conseguisse criar algo ou pelo menos uma praxe de mercado, um manual de boas práticas, que ele fosse extremamente aberto, dizendo que tipo o cachê ele tem que ser acima de R$100, que a carga horária é de 18 horas na diária e que o pagamento é em 180 dias. Eu preferia ter isso do que nada. Onde a gente está hoje é nada. E eu penso que para unir a gente tem que começar com algo aberto e ir subindo essa régua, porque a gente consegue subir. A gente está no mercado que a gente sabe que a gente vai conseguir. Mas se a ideia é unificar, a gente tem que entender também que a gente tem níveis e níveis. A gente tem níveis de profissional que são menos não é habilidosos, mas que estão numa outra cadeia hierárquica, que tem e a gente vai subindo essa regra, mas do 0 para meio, eu estou no meio, eu quero qualquer coisa nesse momento.
Eu acho que é assim que a gente vai ter que aproveitar esse tempo e, assim, antes do mercado efetivamente a roda começar a girar, isso tem que estar pronto. Isso tem que estar em algum momento pronto. E assim, dentro da minha cabeça também é uma coisa que faz lógica, essa questão do que o Edu comentou de compartilhar e isso, ele tem que acontecer para isso ganhar voz, para ele reverberar de alguma forma. Eu acho que o Ajude um Freela, ele tem uma missão um propósito muito maior do que isso. A gente está aqui, como a bem falou, a gente está discutindo o futuro, a futurologia de como vai ser o nosso mercado. Sempre tem gente morrendo de fome hoje, amigos nossos morrendo de fome hoje. Mas se tem uma causa nobre que nos uniu e nos faz estar aqui tentando discutir, criando soluções para eles agora, por que não a gente aproveitar esse movimento, essa união que se criou e fazer isso fluir de uma maneira um pouco mais ampla, sabe? Quando o mercado voltar, a gente tem que ter um mínimo. Esse negócio, o mercado sempre ditou as regras para a gente como menor cadeia dentro da escala organizacional. Eu estou vendo um comentário sobre isso, de que o mercado, na verdade, em muitos momentos, até para pegar um trabalho, diminuía exatamente na mão de obra o valor daquele profissional, que, bem ou mal, ele tem uma regra hoje, está lá. A gente sabe mais ou menos quanto custa a diária de um profissional, né? E as agências sabem também, enfim. E eu só queria contextualizar isso, né? Colocando que a questão da agência, nesse momento, quando a gente, ou pegando a sua fala, de um manual de boas práticas, eu entendo que, e aí volto para a roda de discussão para seguir a sequência com a Costa depois. Esse manual de boas práticas, ele teria, na verdade, que estar inserido numa tríade, tanto no cliente, agência, cliente e fornecedores, porque o fornecedor também contrata mão de obra. Nós estamos nessa faixa dos fornecedores hoje. Então, são 3 pontas que precisam comprar a mesma fala, estar no mesmo manual, seguir o mesmo manual. Eu só vou complementar rapidamente, Denise, para passar para a Gi, e assim, eu tô de total acordo que isso tem que acontecer. Mas, por exemplo, o meu esforço hoje para tentar fazer o Ajude um Freela ser um negócio que reverbere maior, eu estou falando pessoalmente com todos os clientes finais que eu já tive contato durante a minha vida de eventos. Para que isso dentro da minha cabeça? Se eu não estou com uma capacidade financeira de ajudar muito, eu estou no interior, não tenho uma capacidade administrativa de ajudar muito, qual que é o meu valor hoje? É o network que eu tinha, é o material que eu tinha. Eu estou realmente falando com os clientes finais. Eu quero um nome institucional, ajuda institucionalmente, mas eu quero que uma empresa também entre com essa causa, porque eu acredito que isso, de alguma forma, vai fazer com que outras pessoas entendam. A gente tem muito uma questão que funciona muito por ambientalismo por um tempo, que é a questão do greenwash, mas que todo mundo faz porque pega bem. Cara, desculpa, a gente está precisando de caridade. Se quer fazer porque pega bem, faça, mas faz. Melhor do que não fazer. Porque tudo é negócio e o marketing bem feito vai vender um produto e ele vai trazer uma imagem positiva. Se for dessa forma, desde que reverbere de uma maneira positiva para as outras áreas, não vejo problema nenhum. Assim como as agências e os fornecedores também têm que estar nesse caminho. Eles também não estão isentos. A gente está aqui debatendo isso e todo mundo devia estar também. Exatamente. Vamos lá, Gi? Vamos lá. Eu acho que tem muitos pontos aí nessas primeiras colocações, né? Eu acho que primeiro tem um ponto da realidade de como é que a gente vai voltar e aí acho que o primeiro campo do individual, como cada um sabe da sua dor, né? Então, cada um sabe como é que vai poder voltar, né? Eu acho que tem um primeiro ponto aí. Eu acho que tem uma questão do mercado, e eu estou aqui olhando também o bate-papo, que a gente parte de um mercado desunido, né? Eu tive em publicidade. Em publicidade, dependendo de como a concorrência é feita, ninguém faz. O nosso mercado, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, eu vou fazer a qualquer custo. E a gente vive nessa roda de que eu não vou deixar, para não deixar o outro fazer, eu faço a qualquer custo.
E a gente coloca uma cadeia inteira nessa, né? De fazer projetos em pouco tempo, trabalhar com a verba que se tem, e aí ir achacando, né? Na linha inteira, né? Enquanto, na verdade, e aí a gente se acostumou, e é muito maluco isso, porque eu já tive em muitas pontas. A gente se acostumou com as pessoas dizerem que o evento não tinha prestígio, né? De que a gente estava ali no meio da cadeia, no final da cadeia, e que a gente ali, os profissionais não precisavam ter formação. Não... A gente cresceu acreditando que era assim, né? Quando você trabalha em outras pontas, elas estão organizadas na sua base, né? Na sua construção, né? Que o que vale para uma vale para outra, né? E a gente não. A gente cresceu, a gente aprendeu assim e foi tratando assim, né? Do cliente olhar que se a gente está falando de publicidade, ele tem um olhar e um tratamento com aqueles profissionais diferente do que ele tem com a gente. E a gente está falando de trato, né? Porque parece mesmo que a gente acreditou e se formou nessa desvalorização, né? Então, eu acho que a gente, quando você fala da tríade, se a gente realmente não se fizer entender e se achar fundamental em uma parte do comunicar, a gente não faz evento só. A gente é uma camada do bloco da comunicação, né? A gente também comunica marcas com as suas experiências. E na hora que eu falo, puta, eu faço evento, eu carrego só, e que você não se sente como parte deste globo do comunicar, parece que você fica menor. Nenhum atendimento de publicidade se acha leve trás. Ele acha que ele está na camada da estratégia. Na hora que eu estou construindo o evento, eu estou entregando para o cara a experiência física dele. E é isso que a gente faz, né? Então, eu acho que se a gente não se entende e se vende, né? E se acredita que na hora que eu estou fazendo uma viagem de incentivo, eu estou dando para o cara uma semana para ele definir coisas que o dia dele aqui não faz com que ele defina. No meio daquele restaurante, daquele uísque, se fecham contratos. Todo mundo sabe que é isso que acontece? Né? Porque a gente precisa se fortalecer. E aí eu acho que é uma coisa do pensamento, né? Eu não estou só lá guiando o cara num aeroporto. Eu estou levando para o cara para uma experiência que muitas vezes o cara nunca teve e não vai ter de novo. E se eu não acreditar que isso faz parte da estratégia de uma marca, que é aquilo ali, todo mundo aqui certamente já fez alguma coisa que salvou o emprego de um cliente, enquanto a gente acha que eles é que salvam só os nossos, né? Muitas vezes a moça do artístico, como a Gisele Said, que se ela não dá uma volta num artista, não tem show, né? Se alguém não sabe como é que funciona um evento na gringa, você perde gente. Então, e aí eu acho que é mais cerebral. A gente precisa se colocar num mercado com uma posição mais cerebral do que só a execução, né? Porque a execução também é cérebro, né? A operação também é cérebro, ela também é inteligência. Então, e aí eu acho que essa onda quando a gente, só para tocar num ponto da construção do ajuda um filho, ele é uma reação, né? Que é o que eu acho que todo mundo vai ter que fazer, né? Na hora que a gente se indignou com a situação que a gente viu e falou, cara, a gente vai se movimentar para este mercado, que foi um mercado que até então, que nos trouxe até aqui, que fez com que a gente se conhecesse, que fez com que a gente aprendesse as nossas habilidades. E aí a gente falou que a gente entendeu que cabia um movimento uníssono para o mercado, que era possível olhar para além do nosso ir e vir das agências, né?
o nosso ir e vir dos briefings, né? Eu falo da tríade, Gi Costa, porque eu tive experiências com clientes que estão aí na linha de frente também, mas é muito embrião ainda, mas que tratam as pessoas com respeito, porque também enxergam ela como consumidoras do produto que ela está ali colocando na prateleira. Então, eu não posso generalizar. É muito pequeno? É. Porque, por isso que eu falo da tríade, de realmente trazer, porque já tem cliente enxergando isso. Não, eu acredito que tenha mesmo, né? Mas assim, eu acredito que tenha. Também já topei com esses clientes, mas eu acho que eu acho que é um trabalho de formiga, eu acho que é um trabalho quase de micropolítica, eu acho que muita coisa se envolve nessa questão quando a gente voltar, como a gente vai voltar, como as marcas vão voltar, né? A gente tem cliente que está parando fábrica, a gente tem cliente que está parando operação, existe um organismo para se reorganizar. Mas eu acho que esse mercado, e nós que trabalhamos nele, precisamos nos entender com o tamanho da força que a gente tem. Eu acho que é isso, né? E mesmo, né? Todo mundo. Porque a gente brinca, tô falando nas nossas reuniões do Ajude um Freela, que assim, a gente tá na crença um do outro. A gente sozinho não teria feito. Se a gente não contasse um com o outro, com a crença, porque a gente está sempre aqui, aliviando os medos, colocando gasolina, tirando gasolina, assim. E a gente sabe que o movimento dele só roda, ele só acontece se você tiver mais gente, mas acho que tem uma coisa, e aí não importa se a gente acredita igual, porque a gente não acredita igual, mas a gente acredita. A gente acredita que é possível fazer, né? A gente... E aí, assim, que é quase uma engrenagem de... É engraçado, né? Porque também é um jeito que o mercado de eventos se faz, né? A gente se embola no profissionalismo que a gente tem para fazer o Ajude o Freela, com a amizade que a gente tem, né? Que foi o que nos trouxe até aqui. É como esse mercado caminha, né? É como esse mercado caminha. Então, assim, já me estendi muito, mas eu acho que... Eu acredito que é possível a mudança. Acredito mesmo. Mas eu acho que a gente precisa se conscientizar da nossa relevância, né? É isso, assim, acreditar na relevância que a gente tem. Enquanto profissionais, essa coisa que todo mundo falou aqui, né? Não achacar cachê, não furar o olhinho, não sair no meio do projeto porque alguém te pagou mais ali. Tem uma série de questões, né? Tem uma série de questões. Eu vou chamar a Saíde agora. Obrigada, Costa, porque a gente está indo para os 12 minutos finais. Saíde? Tá, eu vou tentar ser breve, gente. Vocês demoraram muito aí. Não, mas vamos lá. Primeiro, que eu acho que a gente trabalha numa hipocrisia interna. Na verdade, primeiro de tudo, que eu vou falar é que eu não acredito mais na instituição agência. Eu acho que a gente já está no momento de se elevar e de desconstruir essa instituição que as agências viraram. A cadeia alimentar dentro de uma agência é insustentável. É insustentável e o dono adora, porque toda ela alimenta o ego dele. Então, não importa que você tem 30 pessoas criando, se não satisfizer primeiro a pessoa, você se danou. Mas eu queria falar de uma coisa super simples. A gente se comporta mal no mercado quando a gente ouve, por exemplo, de uma faxineira, de uma profissional de limpeza, que ela está ganhando diária de R$50 para ficar 12 horas. E você sabe que você está pagando 200 para o chefe dela. E eu vou dizer, como experiência pessoal, que eu passei por isso no final do ano no Rio de Janeiro, eu parei tudo, chamei o dono da empresa e falei, ou você vai pagar 50-50, ou não é você que vai ser o meu fornecedor. E isso gerou uma cadeia de comportamento dentro do evento. Outras pessoas, outros contratantes tiveram a mesma postura e todos os profissionais, carregadores, segurança, isso aqui, ganharam 50% do valor do que estava sendo pago para as agências. Se isso vai ser uma postura para sempre, não sei. Eu sei que isso vai ser uma postura minha. E como eu acho que cada ser humano é um agente transformador, é um agente multiplicador, eu acho que esse tipo de comportamento é um comportamento que vai levar as pessoas a repensarem o trato humano.
são pessoas. Então, assim, eu não sou um número numa planilha. E eu, enfim, eu sou um pouco rebelde, né? Acho que deu para perceber. E dentro dessa minha rebeldia, não é que eu não tenha responsabilidade profissional, muito pelo contrário. Não tem um fechamento que eu não faça que não esteja impecável, ao meu ver, claro, porque eu sou a primeira a me amar. Mas eu tenho essa coisa que pode até parecer um pouco militante, mas é de entender e falar assim, não, eu não sou uma peça de xadrez, eu não sou boi de piranha para ter culpa, se deu certo, parabéns à agência, se deu errado, foi a produtora que fez. Então, eu acho que a gente precisa ter um entendimento sobre o nosso comportamento, e eu acho, sim, que a gente está num movimento aqui super bacana, com esse penso, de transformação. Isso eu acredito, que a gente tem esse tempo aí de quarentena ainda, que deve levar mais um mês ou um pouco mais, para se transformar. E para transformar, talvez, um mercado que está aí muito sossegado, muito olhando para si, muito já acostumado com o formato. Então, assim, como a gente se reinventa, eu acho que é um princípio. Se reinventar com a postura justamente dessa cadeia alimentar que é formada. Falando um pouco sobre o que vocês falaram do manual de boas maneiras, eu acho incrível isso. Mas eu acredito sempre que o primeiro passo para quando você tem uma opinião, para quando você quer colocar uma ideia, uma ação, você cria um manifesto. Você se manifesta perante aquele mercado que você quer atingir. Então, eu acredito que o primeiro passo seria este manifesto, juntando todo mundo para uma causa. O Ajude um Freela fez isso, a gente trabalhou em cima disso, que foi a união da ideia de todo mundo, não foi só das 4 que começaram com essa maluquice, né? Que foi eu, Gi Costa, a Grazi Cabral, Fabi Torres. Nós somos muito amigas e a gente começou com essa loucura de ei, vamos tentar salvar o mundo. Enfim, e trouxemos outras pessoas com esse olhar. E juntamos essas pessoas e criamos o manifesto do Ajude um Freela, que era para dizer por que a gente estava chegando no mercado, o que a gente estava querendo, o que a gente estava pedindo. Então, eu acho que é um passo antes de criar um manual de conduta, é criar um manifesto para se expressar e para entender como as pessoas vão se comportar. Porque muita gente vai se doer. Então, é muito mais complicado, entendeu? Então, assim, que calos vamos apertar? Quem são as pessoas que vão se incomodar? Falou, meu Deus do céu, o que estão fazendo? Quem são essas pessoas? Porque a maioria das outras partes de mercado tem as suas associações. Vocês, com logística, tem associação de turismo, tem associação das agências, gente, tem associação de tudo, gente. Tem. Não tem para o freelancer, não tem para o PJ. O PJ, primeiro, que ele é apresentado no mercado como empresa. Eu já fui uma empresa, já trabalhei só com o que eu queria, com os meus sonhos. E voltei a prestar serviço. Eu sou uma prestadora de serviço. Eu não sou uma empresa. Mas para justificar a maneira como o mercado se comporta comigo, eu sou uma empresa. Então, são esses pensos que a gente precisa ter. Eu estou sendo um pouco radical, desculpa. Mas é isso. Eu partiria de um processo de se manifestar. Quando você fala nessa imagem do empresa... Eu tô até tirando a roupa. Qual é a sua visão sobre isso? Como é que você acha que as pessoas estão alinhadas com relação a isso? Porque o PJ, como empresa, ele se comporta de uma forma, porque, na verdade, ele fica transitando entre eu sou freela, eu sou profissional do campo, mas o PJ, ele é uma empresa, ele é um profissional do campo numa única veia, numa única régua. Então, por que nas atuações a gente vê ele transitar? Ora, eu sou empresa, então eu não preciso cuidar da minha imagem, e ora, eu chuto o pau da barraca, eu sou freela. Mas é o que a gente estava discutindo sobre a conveniência de como o nosso mercado se comporta. É conveniente. Então, é conveniente para mim, nesse momento, estar aqui
E no outro momento é conveniente estar lá puxando o saco do dono da agência. É conveniência, são essas conveniências que a gente precisa transpor e trabalhar de uma maneira mais... porque você não é uma empresa. Nós somos, talvez vocês sejam, eu não sou. Eu tenho um CNPJ porque lá atrás alguém falou, se você não for no CNPJ, você não trabalha mais. Então, eu sou do campo, eu sou do fixo, eu sou do freela, eu sou da diária, eu sou versátil, porque eu preciso sobreviver. E essa sobrevivência está custando caro. É isso. Está custando caro para as pessoas. Psicologicamente falando, as pessoas emocionalmente estão extremamente abaladas. Eu não estou falando da crise, estou falando de antes. Muita gente que sofre, vai fazer terapia, ou não tem grana para fazer terapia, surta em casa mesmo, porque a pressão é enorme. E é uma pressão mesmo, você não sendo empresa. Então, assim, em que momento a gente vai romper essa corda que está no pescoço, vai respirar e vai falar, não, peraí, eu sou indivíduo, eu tenho voz, e eu tenho, talvez, e aqui esteja sendo trabalhado muito isso indiretamente, a pessoa manipuladora, essa menina, gente, mas esteja sendo trabalhado isso, que se você acha que a sua voz sozinha é fraca, então você tem mais um monte de vozes atrás para te dar respaldo sobre aquilo que vai te fazer bem como profissional. Um profissional, ele precisa ser valorizado, ele precisa estar bem no ambiente de trabalho, ele precisa ser salubre, e muitos lugares não são. Então é isso. Como a gente vai buscar esse bem-estar e esse prazer? Eu tenho prazer de fazer o que eu faço, é por isso que eu faço isso há 24 anos. Então, assim, como a gente resgata o prazer? Porque realmente tem trabalhos que você entra que você fala, puta, o que eu tô fazendo aqui? Só que aquilo, no meio do caminho, você vai sair, você é um péssimo profissional, você vai sofrer as consequências psicológicas disso, porque a gente paga o preço para entregar bonito para uma instituição. Então, onde a gente está? Onde a gente consegue se encaixar? O que a gente consegue fazer para melhorar? Eu sempre estou acabando com uma pergunta, é uma pergunta para mim. Não é que é só uma pergunta para vocês, é uma pergunta de um penso, de uma inteligência, um raciocínio para mim, de como as coisas vão mudar. Porque só vão mudar se as pessoas entenderem que a mudança é necessária. Porque se elas não entenderem isso, gente, daqui 2 meses a gente se encontra em algum campo de batalha. Mas foi o que foi colocado, né? A zona de conforto também doutrinou o pensamento revertido, né? Então, eu vou fazendo, eu estou ganhando, porque em muitos casos a gente enxerga e ouve a fala de que o freela ganha muito. Eu acho que quem que atuou no mercado que nunca ouviu essa fala? Todo mundo, gente. Eu até liberei o microfone, porque isso é um slogan dentro das agências. Isso é um slogan dentro das agências. Mas é por conta, volta lá no leilão, porque eu vou lá e cobro 15, alguém vai lá e cobra 10, fala, nossa, como ela é cara. Ninguém entende o meu caminho, ninguém entende o quanto eu fui me especializar para fazer o que eu faço, não tem esse entendimento. Aí eu tenho que dar 2 passos para trás, eu tenho que voltar a ser o de 10, eu não posso ser o de 15. E isso é retroceder na evolução como profissional. Isso não pode acontecer. Ninguém está aqui para retroceder. A gente está aqui para olhar para frente, seguir, crescer. Então, como a gente faz isso? Não estou nem falando uma zona de conforto, porque nunca vai existir uma zona de conforto. Vai ser sempre um atrito a ser resolvido, porque, enfim, se isso virar moda no mercado, vai ter outra pandemia. É isso. Por trás dessas falas todas, desses pré-julgamentos, né, de o freela ganha muito, não vem, eu acho que não vem o cálculo, né, porque quando a gente fala que a gente tem 265 dias úteis no ano, alguém fez alguma pergunta do tipo, dos 265 dias do ano, quantos você consegue trabalhar? Porque não é pegar a diária do freela de um dia, de 18 horas, e multiplicar por 265, porque essa não é a realidade. Gente, não é a realidade, mas a gente está aqui para mostrar que tem mais gente pensando igual e sofrendo igual pelos mesmos motivos. Então, pode ser que a gente tenha mais... A gente está falando de um mercado que movimenta 25 milhões de profissionais.
Pode dizer que a gente tem aí mais do que uns 5 milhãozinho pensando igual? Já é um movimento, já é uma atitude, já faz uma bagunça. Então, enfim, vou parar de falar que eu sou muito falante, gente. Vou soltar aqui agora porque eu comi algumas perguntas, mas enfim, apareceram diversos movimentos aí nas redes sociais, muito parecidos com o Ajude um Freela, e a gente foi entender outros processos também, e a gente resolveu abraçar que é o Ajude um Freela, mas tem o movimento do MS, como é que é? MSS, que é uma petição que está rolando. Eu não sei se vocês chegaram a ler a petição como um todo. Eu li e eu só achei, eu na verdade nem peguei ela aqui, mas me veio agora para falar para vocês. E me veio que de tudo aquilo que eu li, só tinha o oitavo ponto que na verdade pontuava sobre a categoria. Alguém de vocês chegou a ler e compartilha da mesma questão? Denise, eu dei uma lida por cima, confesso. Eu não sei se... Até o momento que chegou para mim, já tinha 19 mil assinaturas. Eu gosto muito da ideia da petição, cara. Eu acho que o nosso mercado é muito amplo, né? É muito difícil a gente encaixotar a gente, né? A gente está falando aqui de guetos e adorei a forma de falar da gente, mas a gente está falando de show, de evento, de produção, de corporativo, de incentivo. E acho que uma petição ela tenta meio que abraçar um pouquinho disso tudo aí, cara. Eu gosto da forma como se movimentou para isso acontecer. Eu não sei se é a mais adequada, mas, de novo, entre 0 e 0.1, eu estou com 0.1. A gente precisa andar. Tipo, daí a gente vê o que faz. Não, segue, Fantini. Não, eu queria aproveitar esse gancho. Tá todo mundo desesperado, né? Tá todo mundo procurando a porta da esperança, né? E essa semana eu recebi um movimento via áudio, né? Me remeteu às combis nas portas da fábrica lá no ABC no passado, porque se hoje com toda a tecnologia você precisa mandar um áudio para tentar divulgar um movimento, você está começando errado, né? E eu vejo que muitos colegas saem compartilhando sem saber do que se trata o movimento. O camarada falava até de ter uma carteirinha. Eu contei isso para o Tinco, ele quase teve um infarto. Para você fazer receptivo em aeroporto ou um trabalho de transferista, você tem que ser guia de turismo, você tem que ser credenciado. São Paulo não é uma cidade que vive do turismo como primeira economia, então não tem fiscalização. Então ninguém tem e fica tudo certo. O cara está falando de fazer uma carteirinha. Então, assim, gente, compartilhe coisas sérias. Se nós somos profissionais de eventos, nós temos que agir como profissionais de evento para reivindicar aquilo que a gente quer. Tá certo? Está todo mundo desesperado, todo mundo ferrado, só que não adianta a gente achar que encontrou a galinha dos ovos de ouro, porque não encontrou. Nós estamos aqui hoje falando uma coisa que há mais de 10 anos é discutida e a gente ainda não conseguiu pôr na prática, né? Então eu lanço um desafio, chegamos a ter mais de 70 pessoas, aqui eu dei print screen na tela e vou cobrar, faço questão, para nós que estamos aqui começarmos a fazer diferente. Né? Tudo isso que a gente está falando, vocês estão ouvindo e estão escrevendo aqui, vamos fazer diferente. Se a gente tolerar qualquer coisa, nós vamos ensinar os outros como é que eles devem nos tratar. Você pode falar um não com respeito, com educação, com gratidão, sem ser mal educado, sem desdenhar de quem te chamou para um trabalho e expor os seus motivos. Por que não dá para receber com 70 dias? Porque a conta de luz da minha casa não vence a cada 70 dias. Né? Eu não como a cada 70 dias. Né? Então, eu preciso, no máximo, estourando 30 dias, como qualquer pessoa que tem um emprego recebe. Né? Então, tem muitas coisas envolvidas, gente. E nós temos que começar hoje, nós a mudarmos. Não adianta pôr a culpa no Bozo, na Xuxa, no Silvio Santos. A culpa é nossa. Nós erramos até aqui. Então, vamos começar a fazer diferente hoje e vamos compartilhar aquilo que é sério.
não compartilhem projetos sem pé nem cabeça para ajudar o amiguinho, o coleguinha, porque isso é furada, vocês vão se queimar e vão prejudicar ainda mais o mercado ao invés de fortalecer. Hashtag ajude um freela, que já é alguma coisa. É um projeto sério, muito bem organizado. A petição, ela é 100% furada, gente. A petição, se é essa que você está falando, é o Movimento Socorro ao Setor de Eventos. Exatamente. Ela fala sobre linha de crédito, sobre isenção de imposto. Tem umas coisas que todas as áreas do planeta estão pedindo. Mas eu acho que por ser uma petição de um movimento que engloba 25 milhões de pessoas, ela podia ter sido escrita de uma maneira mais... Enfim. Exatamente. Mas eu não vou criticar porque alguém teve a ideia de fazer, foi lá e fez. Então, eu acredito que esse movimento de ir lá e fazer é muito importante nesse momento. É muito importante as pessoas terem atitude, terem garra, acreditarem naquilo. E, assim, não está trazendo nenhum demérito para a gente, a petição. Ela só talvez poderia ser um pouco mais completa se ela tivesse sido compartilhada enfim, com mais cabeças. Mas aí é um penso crítico pessoal, porque eu acho que a petição ela não é invalidada, não, se for essa. Não, é essa sim, porque surgiu esse movimento e foi uma distribuição, e aí eu me perguntei até que ponto as pessoas realmente leram os 8 pontos que estavam ali. Né? Porque aí eu tive essa mesma sensação, que ela poderia realmente ter tido uma abrangência maior. Eu não li a petição, mas eu acho que tem uma coisa só para fazer um comentário aí, que eu acho que as pessoas realmente precisam se aprofundar nas questões, né? E antes de assinar sem ler, né? E a gente fala porque a gente passou muito pela não leitura do Ajuda um Freela, né? Quando a gente começou. A gente passou pela não leitura, não compreensão, porque as pessoas têm toda uma visão muito rápida, né, do que são as coisas. Então, eu acho que quando a gente começou... É uma leitura seletiva, né? Assim, é quase uma leitura dinâmica e que aí dá uma confusão e as pessoas repassam a confusão, né? Elas não repassam com leia, né? É igual ler briefing, lê mal e aí depois faz evento tudo... Então, eu acho que é importante porque tudo que a gente, por mais que a gente tenha dúvidas, correções de rota e tal, eu acho que o Ajude um Freela partiu de pontos muito fixos e muito retos, né? Que era a gente ajudar hoje em 4 pilares a nossa categoria, né? Então, na hora que a gente se propôs a levantar algo, antes de sair, apesar de toda vez a gente olha e fala, meu Deus, foi rápido, ele foi construído em cima daquilo que a gente queria atender, né? De que as pessoas não passassem fome, de que as pessoas não tivessem necessidade de remédio, que as pessoas pudessem ter alguma informação neste momento catastrófico do mundo sobre, como que eu ajo, me ajuda a como eu ajo com a minha conta, com o meu aluguel, né? E é dar a informação, é devolver a informação. E como a gente podia, com a ajuda de mais braços, conseguir atender psicologicamente as pessoas que estão... acho que tem muito uma coisa de dar escuta, né? Porque a gente está num momento muito... É muito fora do eixo, né? Você ficar em casa há muito tempo, você não trabalhar, você não poder sair, é tudo muito fora do eixo. Então, assim, eu não li a petição, mas eu quis aí pontuar o Ajude um Freela, porque ele vai dentro de bases sólidas, né? Ele vai dentro de onde os nossos pés alcançam. E aí, o que a gente sempre diz, doa, contribui, compartilha, para que a gente consiga acessar mais gente, né? Quanto mais gente doar, mais a gente vai conseguir movimentar mais, assim. E eu acho que é uma onda benéfica que tem que movimentar tudo na vida, né? Eu acho que é isso. Você vai pegando parceiros e vai agregando, né, as coisas. Então, eu só acho importante isso, né? Antes da gente passar o cheque, colocar nossa assinatura em alguma coisa, a gente saber como isso funciona, né? Exatamente. Porque é muito fácil, né? Como a gente está falando hoje, né? Os bancos estão aí oferecendo linha de crédito
Isso custa, Bruno. Isso custa. Eu queria chamar o Tico para fazer algum complemento com relação ao que você está falando. Tá, Oi, boa noite a todos. Que bom que estamos aqui. Fico muito feliz desse movimento. Estou emocionado desde o começo até agora. Viu, Gi? Não é só você, tá tudo certo. Eu queria fazer alguns comentários. Que quando você falou de Costa, que a gente tem que fazer as coisas com um pouco mais de atenção, a gente fala muito que a gente tem que fazer as coisas com mais amor, né? A gente trabalha ou mais com gente, a gente não trabalha com papel ou com qualquer outra coisa, a gente trabalha com ser humano, enfim. Então, o trazer o amor é o que vocês fizeram, eu acredito que nós, como freelas, a gente tem que fazer isso acontecer. A segunda coisa é contar para vocês que toda a renda desse processo, desse dia de hoje, ele é todo pro projeto de vocês. A gente conseguiu, tirando as taxas do Simpla, arrecadar R$540, tá? Achamos um valor que foi bacana. Claro que sempre a gente quer mais, mas de pouco em pouco acho que a gente vai chegando lá, com muito carinho, que a gente vai oferecer isso a você. Assim que cair pra gente, a gente já passa para vocês e tá tudo certo. Mas agradeço bastante todos vocês e que essa semente que a gente está plantando hoje vire bastante para frente, tá bom? É isso, pessoal. Só queria fazer as colocações. Antes de chamar o Rabelo para o final, eu queria soltar para os nossos convidados aqui uma palavra que seja positiva para amenizar um pouco esse efeito colateral que a gente tem hoje. Vamos lá, Fantini. Vamos lá. Eu acho que respeito, Denise. Respeito é fundamental para que a gente consiga se colocar no lugar dos outros, entender o nosso lugar e buscar fazer a diferença, né, com as mãos dadas. Mas o verdadeiro respeito, né, aquele que vem do coração, livre de egoísmo, de orgulho, de raiva, né? Vamos fechar a página do que está errado e vamos começar um livro novo. O top? É uma palavra difícil, Denise Caluf, mas acho que empatia. Vamos calçar o sapato dos outros, cara. É isso que vai tirar a gente da bolha. Se a gente está num momento, às vezes, difícil, acho que a gente está vivendo uma montanha-russa de emoção, hora a gente está feliz, está triste, esperançoso, uma merda, está tudo... Levanta a cabeça de novo, que eu falei, olha para o lado, veste o sapato de quem está realmente mal, e daí você olha o que as meninas estão fazendo, e daí eu acho que realmente rola essa emoção no sentido de, tipo, poxa, cara, dava para a gente ser melhor. A gente está tendo uma conversa legal para o futuro, num momento atrasado dentro da minha visão, tipo, mas Inês é morta e, tipo, é que nem falar que a gente podia ter construído o hospital em vez de estádio, não adianta agora. Mas vamos agora que já vai construir o hospital, vamos manter eles de pé, vamos fazer isso acontecer. Então, empatia acho que funciona bem para esse momento aí, pessoal. Dividir o prato, né? A gente tem pouco arroz e feijão, mas dá para sempre ficar mais um. Minha mãe sempre falou, é só pôr água no feijão lá que dá. Eu vim de uma família, só para contextualizar um pouco, que éramos 5 numa situação de crianças sem pai, porque meu pai tinha morrido, e era um prato, mas era uma colherada de comida para cada um. Todos comiam. Essa a questão. Eu não vou me emocionar hoje, porque eu já chorei outro dia. Ainda tomou Vamos lá, de Costa. E aí começou a dificultar, né? Porque não chorar é difícil, assim. A gente quer agradecer. O Ajude um Freela parte realmente de amor de amigo para esse mercado que deu a gente pra gente. Então, a gente fala que a gente tem que devolver. São muitos anos de amizade entre a gente e a gente só se conheceu porque a gente trabalha aqui. Eu quero agradecer Fernando, Dê, Chico, assim, que R$500 pra gente é muito dinheiro, porque é muita gente que é ajudado e qualquer ação
é muito importante para a gente. É importante a gente ter braços dados, mãos unidas. A gente ora quase todo dia, porque o que a gente ouve é sempre muito forte, é sempre muito impactante. E eu acho que a coisa mais alegre de toda essa, que é uma maratona, né? É uma gincana. É que é possível fazer, cara. Assim, a gente crê do nosso jeito, da nossa forma. E acho que a nossa crença foi agregando. A gente nunca imaginava essa onda, né? E é uma onda de amor, né? O amor é que pode transformar. Mesmo assim, a gente fica parecendo piegas nesse momento, mas assim, a gente está falando de uma força transformadora que é isso mesmo, né? Toda hora que a gente entrega, a gente, o tempo, né? É engraçado isso, que a gente valoriza tanto tempo, a gente não tem tempo, a gente achou o tempo, né? Então, eu quero só agradecer todo mundo da Julião Frila que está aqui, Léo Murakami, Fabi Torres, Gi, Amanda, Rose Kussala, Luara, quem mais está aqui? Eu vi mais gente aqui. Agora já me perdi porque eu tô com o olho muito enchido d'água. Bibi, cara, comunicação chama Bibi. Amanda, melhor designer do mundo. E a gente está aqui porque a gente se ama e ama o outro. A gente tem capacidade de amar que a gente não conhece. E a gente tem capacidade de fazer. E a gente agradece todo mundo que compartilhou e doou qualquer quantia. Obrigada mesmo. Nós é que agradecemos de estar tão próximo de um projeto tão lindo como esse. Não, calma. Camila Marconi de Brasília. Camila Marconi de Brasília, que eu não tinha visto aqui. Camila, tudo de bom? Camila, Fernanda? Beijo, Camila. Beijo, Fernanda. Vamos aí, Saíde. Cadê você? Não tô te vendo. Eu só choro. Gente, é assim. Primeira palavra é humanidade. Eu acredito muito na humanidade. Eu acredito muito no poder de transformação que as pessoas têm sobre as outras quando elas carregam a humanidade. Então, a minha palavra de vida é essa. A segunda é parar de fazer as pessoas me chamarem de Dercy. Então, eu estou me controlando aqui. Mas é muito louco, assim, pensar que há 2 semanas atrás a gente estava discutindo e hoje a gente discutindo no bom sentido, tentando entender o que a gente podia fazer, e hoje a gente está aqui falando de uma coisa que é real, é concreta, e está dando um resultado muito feliz, porque eu tive a sorte de poder entregar cesta e poder ligar para pessoas. E toda vez que eu entregava uma cesta, eu ouvia alguém, teve uma das pessoas que a gente ajudou, que era o aniversário dele no dia, e a gente comprou um bolo, e a gente foi levar no carro, a Grazi foi levar, e a esposa dele estava com as filhas no carro, e ela chorava, e ela tentava explicar pra gente que era de alegria, porque ela não podia fazer aquilo por ele. Então, desculpa, gente, é muito gratificante a doação de vocês e a doação de todo mundo que está fazendo parte do projeto, porque na ponta final as pessoas estão se sentindo acolhidas, que eu acho que é o que mais precisava nesse momento, acolhimento. E a gente está conseguindo fazer isso de alguma forma. Eu já fui até advogada, gente. Eu liguei, a mulher estava desesperada com o aluguel. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ligar. Era 12 mil reais, eu não tinha. Aí eu liguei e fui falando, olha, negocia, conversa. Bom, na segunda vez que a gente foi se falar, ela só agradeceu. Ela falou, deu tudo certo, obrigada. Eu só precisava de um norte, porque as pessoas estão muito perdidas, assim, e eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar não é só dinheiro, tem muita coisa envolvida nesse movimento, e que bom que vocês estão aqui ajudando a gente. Obrigada. Deixa eu só citar, eu sou a pessoa que esquece, a ID, Fê Azevedo, Gi, eu esqueci de alguém, falamos de todo mundo,
A família da gente, a gente tem escrito os bilhetinhos à mão para as pessoas. Fernanda Furtado, eu escrevo cartinhas à mão para todo mundo, gente. Eu sou testemunha, porque eu gosto de uma dessas cartinhas. A Lirata, a Bibi, Cristiane Calil. Karen, o financeiro não existe igual no mundo essa pessoa. Cara, e no final você vê que é muita gente, né, gente? É muita gente. Muita gente. Então, a garota da comunicação tá aqui, ó, no chat bombando. E os nossos... Eu queria dizer que quem ganhou com esse projeto, porque eu passei pelos mesmos processos que todo mundo, eu estou numa outra condição, mas eu fiquei triste, eu pensei nas pessoas, eu me prostei no sofá e não quis sair dele, eu não comi. E o Projeto Umfrila, quando ele entrou na minha rede social e eu entrei para saber como ele funcionava, e depois comecei a acionar os meninos que também tinham recebido, falei, vamos tentar entender como ele funciona. E eu consegui levantar do sofá, eu consegui me movimentar, me conectar com outras redes, movimentar outras pessoas. Eu não sei se deu resultado do que eu fiz, mas, enfim, só este movimento não tem como agradecer a vocês. E é por isso que a gente não pode perder não só esse movimento, né? É estar próximo para construir outros movimentos. E é para quem está ouvindo, é para realmente pegar na mão, né, do outro e trazer para essa vertente, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer uma diferença. Eu quero deixar um legado. Eu conduzi a minha carreira a vida inteira treinando pessoas, porque eu não queria que tudo que eu tivesse aprendido ficasse só comigo. E é isso que a gente tem que fazer com os outros. Passar para frente, deixar legados. Eu não vou continuar porque eu vou chorar. Vou chamar aqui Fernando Cabelo. Obrigada, meninas. Se me permite só um complemento muito breve, até a Natália Almeida escreveu isso aqui também. Gente, todo ser humano tem alguma coisa para ensinar. A pessoa pode ter o maior dos maiores diplomas, da onde ela quiser. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Quando a gente sai para trabalhar achando que esse evento eu já fiz porque eu faço todo ano, eu já sei, é o início do nosso fim. Cada novo evento, cada nova viagem, como eu já estou falando, é novo. O seu conhecimento, a sua experiência vai te ajudar a errar menos. Mas tenha certeza, como a Denise falou, quando a gente se dispõe a ajudar, e como a Gi falou, porque não é o dinheiro o ponto alto da coisa, a gente às vezes vai ouvir um conselho de uma pessoa que a gente nem imaginava que existia e que vai nos ajudar muito. Então, solidariedade, pessoal. Nós estamos no mesmo navio, cada um num deck, mas o navio é o mesmo. Se a gente não preservar a segurança desse navio, afunda todo mundo. E isso se leva para a vida fora do trabalho. Essa é a minha mensagem. Obrigado a todos de coração. O meu prato dividido em 5 talheres foi o grande aprendizado da minha vida. Um prato serve 5. Então, o que você tem ainda ajuda outros. Bom, você falou... Estou aqui, né? Nessa montanha-russa de emoções, na verdade. Já chorei, já sorri, já chorei de novo. E estou muito feliz, estou emocionadíssimo mesmo, porque é maravilhoso ter pessoas tão próximas, amigos e pessoas novas que já chegaram tomando um espaço tão grande, né? De perceber que os propósitos são muito parecidos, né? E o nosso propósito do evento se nasceu por conta desse amor de amigos também, né? Então eu e o Chico estamos aqui, né, com essa verdade. E a hora que bateu o Ajude Umfrila e a gente juntou tudo isso, a gente está juntando 2 propósitos que acreditam na mesma coisa. Que é isso que você acabou de falar, né? Compartilhar com as pessoas, ensinar aquilo que a gente aprendeu. Então, tem sempre alguém para ensinar, tem sempre alguém para aprender. Né? A Gi falou muito bem isso. E esse é o nosso propósito. A gente está aqui para compartilhar o que a gente aprendeu, de portas abertas. A gente se dispõe aqui a levar para quem precisar, meninas. Então,
podem organizar grupos das pessoas. A gente está aqui para trazer e levar aquilo um pouco que a gente aprendeu. A gente continua aprendendo todo dia, mas o pouco que a gente aprendeu, a gente está aqui disposto a levar para quem precisar e para toda a cadeia de uma forma geral. Estou muito feliz, muito obrigado por esse momento que foi incrível, foi maravilhoso, foi especial e tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje transformado, maravilhado. Então eu queria... Eu só falar uma coisa para deixar vocês felizes. A gente acabou de receber uma doação de 20 cestas básicas. Vocês não têm noção do que é isso para a gente. É muito, acredito, do que está repercutindo aqui. Obrigada. Boa, que legal, Bom, obrigado. muito bom. A gente queria fazer uma foto para registrar esse momento aqui. Então, quem tiver aí com a sua câmera fechada, para a gente liberar a câmera aí, para a gente poder fazer uma fotinho aí para aparecer. Sei que tem gente de pijama em casa, né? Sei que está num ambiente, mas abre a sua câmera para a gente fazer uns prints aqui, para a gente divulgar depois como é que foi esse momento. Uma coisa que é muito legal falar é que sim, estamos gravando, né? Então estamos ao vivo e esse material a gente vai disponibilizar também para outras pessoas assistirem. Bom, já fiz print aqui das duas telas, mostrando a maioria, todo mundo. Temos crianças aqui, olha que legal, muito legal. Temos outras pessoas participando, que máximo. E não poderia... A Aide, maravilhosa, tá ali no fundo da tela da Bibi. Oi, Aide! E eu queria abrir um momento também para alguém falar. Alguém que ainda não falou ainda, que queira falar. Agora é um momento. É só colocar no chat ali que aí a gente abre o microfone, ou você mesmo abre o microfone. Eu acho que é um momento de a gente escutar um pouco a percepção de vocês, de como é que foi, como é que chegou isso para vocês, de tudo aquilo que a gente falou hoje aqui. Quem mais? Quem quer falar? Vai. Fala aí, gente. Ai, que gente tímida! Vem. Quem vai falar? Quem cuidar com o depoimento. O Léo Murakami tem história para contar. Léo Murakami é o único homem do Argentina. É importante. Essa rocha do mercado de eventos já chorou. Peraí, vou abrir o microfone do Tink aqui. Mas depois eu Léo, hein? Vai, Tink. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. Por um motivo ou por outro, eu queria falar um muito obrigado a todos vocês, não só, principalmente aí o Léo, que foi quem eu conheci agora. Eu sou um profissional do turismo há 34 anos, eu sou guia de turismo e vim caindo por outros motivos, e por outros motivos eu precisei muito agora para minha esposa de remédio. E se não fosse por vocês, eu não tinha conseguido juntar esse remédio. Então, primeiro, o meu muito obrigado. Que vocês tenham confiança que a gente pode conseguir muita coisa. Na maioria do meu ano, eu não trabalho só como coordenador de eventos. O meu trabalho de guia de turismo é o que me ocupava pelo menos até agora, mas que tenham coragem, gente. Então, eu queria deixar a palavra obrigado. À minha disposição, eu estou um pouco longe de São Paulo, da cidade grande, eu estou em Vinhedo, quanto ao amigo querido, gente, o Daniel, o Leandro, o Leandrinho, Léo, muito obrigado, Vicentinho, ao Edu Fantini, que a gente está falando todos os dias. Falem com as pessoas, gente, colaborem, olhem, vamos abrir o nosso coração, porque a caridade não tem tamanho, tá? Não é nada religioso, mas a caridade não tem tamanho, gente. Então, o mundo vai mudar, nós vamos voltar diferente, nós vamos voltar para um outro mundo, e quando a gente fala que é outro mundo, não é outro mundo físico, mas é outro mundo de outra maneira. Gente, muito obrigado, e podem contar com o Tinco aqui em Vinhedo para o que precisarem. Gente, colaborem, coragem para todo mundo, muita coragem, e na minha língua a gente fala coraggio. Eu falo para as minhas filhas sempre, molto coraggio. Coragem para todos vocês, gente. Obrigado. Obrigado, Tinker. Maravilhoso. Quem mais? Alguém quer compartilhar? Quer
falar alguma coisa. Lucy tá... Cadê o Leozinho, Murakami? Muita emoção. Léo. Deixa eu abrir o Léo aqui. Ih, não consigo. Não está ativando aqui. Bom, é isso. São 10 horas. A gente passou meia hora do nosso tempo. Mas, assim, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por todas essas palavras. Obrigado pelos choros, pelas alegrias, pelas risadas, pelas contribuições. A gente só tem aí esse sentimento de gratidão mesmo, de agradecer a todos vocês. Obrigado aos nossos queridíssimos palestrantes da noite, com Top, que esteve aí inicialmente no projeto do Events, né? Você foi, e eu falo que você está junto com a gente como um dos idealizadores desse projeto. Fanta, e é esse o nome que eu gosto de te chamar, Fanta. Obrigado aí por tudo, pela amizade, pelas palavras, por tudo. As duas Gs, né, já posso chamar de amigas, porque eu acho que a nossa sintonia e sinergia foi de cara, né, bateu direto no peito, com amor, e é isso que vocês exalam, que vocês colocam para fora, e a gente só tem a devolver muito amor para vocês. Muito obrigado aí por tudo. E Denise, que falou que não era mediadora, nunca foi mediadora, passou a ser a nossa mediadora oficial. Uma salva de palmas aí para a nossa mediadora, para os nossos queridos palestrantes. Muito amor, muito obrigado. E a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Temos quase todo o grupo aqui com a gente até agora, até 10 horas da noite, escutando, né, se emocionando. E vamos levar isso para frente, vamos multiplicar, como a gente falou bastante, né? Vamos reverberar e vamos sair daqui transformado para a gente transformar outras pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Amanhã é sexta-feira santa, domingo é Páscoa, então estejam próximos aí de familiares, de amigos, né? Muito obrigado e uma boa noite a todo mundo. Chico, quer fazer algumas considerações finais? Não. Eu só coloco o Mais Events à disposição. Assim como e a gente vai usar. Para levar, fique à vontade. Dedê, a gente nasceu com esse propósito de capacitação dentro da nossa área, onde a gente não tem tanta capacitação, então é legal a gente poder falar, a gente poder crescer com isso. Isso para a gente é super importante, porque não tem uma verdade super absoluta, a gente tem as nossas experiências que a gente vai transformando em capacitação. E é legal a gente trazer uma coisa que a gente sempre fez, é trazer mais mercado para falar. Então, acho que a gente está assim na hora da gente falar mesmo. E é isso. Um abraço a todos. Boa Páscoa. Beijo, Léo! Beijo, Leozito. E, Tico, você falou uma coisa muito importante, né? Nós estamos num país, numa cultura, onde a instrução ela não é incentivada. Porque quem tem instrução pensa e não engole as coisas goela abaixo. Então, é importante a gente se instruir, a gente estudar sempre, né? A gente precisa estar sempre estudando, não importa o quê. Porque essas pequenas coisas vão fazer grandes diferenças. Muito bem. Muito bom. Valeu, colocar uma musiquinha para rolar aqui, enquanto a gente dá os nossos tchauzinhos. Mas coloca a música para dançar. Coloca a máquina, né? A gente tem uma música. O Faraó, da Margareth Menezes. Peraí, deixa eu achar uma aqui. A gente dança Faraó. Cadê a Amanda? Faraó. Tá aqui. Cadê a Amanda, que eu não tô achando? Amanda, você vai sair dançando Faraó. Tá aqui. Eu gosto dessa aqui para dançar. É a música de abertura de 10 entre 10 plenárias. Pela plenária, aí pro almoço. No próximo toque que a gente participar, eu vou trazer Faraó, gente. Sério. Pode trazer. Ok, eu te ajudo, Gi. Adoro um axé. Tchau.
Ó, compartilha, ajude um frila aí, velho. Isso aí, Compartilha, top. compartilha. Boa! Compartilha, velho. É sério, arrebenta. Usa o contatinho. Chama o cliente, chama a agência. Gasta o dedo aí, velho. Que a gente continue esse papo. Ele não para por aqui, hein? Ninguém quer ir embora, gente. Tudo bem, a gente continua. A gente vai abrir uma cerveja agora. Agora acabou o evento. Pronto. Eu vou, gente. Minha esposa já está me olhando aqui com cara de que vamos jantar. Tá força! Amor da minha vida. Obrigada. Gordo é uma desgraça, né? Tchau, gente. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, galera. Valeu, Rabelo. Valeu, Vicentinho. Valeu, Natália. Obrigado. Luci. Visita querida, Lininha. Olha, Vicentinho, um abraço, Leozinho, valeu. Ei, Léo. Parabéns aí, galera. Show de Valeu, Leozão. Obrigado, cara. Parabéns, Mais uma vez com a gente aí. Valeu. Obrigado, Ferra. abraço. Ramalho, obrigado por ter voltado, irmão. Bom estar com a gente. Ele marcou mesmo. Beijo grande. Rabelo e Tiquinho, amo vocês, velho. Vocês estão foda, velho. Denizinha, Obrigado, também meu te amo. top. Te amo Arrebenta, mais ou pessoal. menos, né, Denise? Te amo mais ou menos. Denise, já. Foi pegar vinho, foi pegar. Ela foi até Molecada. pegar a taça dela lá. De verdade, coração, meu. É sensacional o que vocês estão fazendo, cara. De coração, mano. Que precisar, Valeu, tamo junto. camarada. Tamo junto. Tamo junto e misturado, né? Nossa, São Carlos, hein, mano? Vamos visitar, pelo amor de Deus. Vamos. Deixa a coisa começar a voltar, vocês já estão aqui, já. Fica tranquilo. Tchau, turma. Vou cuidar da pequena. Beijo. Beijo da Fê. Beijo. Obrigado. Jogar no Keep. Não, Documento, joga no- né? Ah, melhor. Você tá fazendo isso ou eu faço? Não, você faz. Você faz porque eu tô sem... Peraí. Assim toca pra você aí também? Não, né? Pronto, estamos sozinhos agora. Caraca, hein? O que foi isso, malandro? Meu Deus. Você tá fazendo ou eu vou fazer? Não. Microfone, ó. Obrigado, senhor. Tava te ouvindo nada. É que eu abri o celular e abri o computador. Porque como ia cair, eu falei, vou deixar os dois ligados, porque é melhor, entendeu? Entendi. Você caiu, cara, bem na hora que aí, o que aconteceu quando você caiu? Eu tava te chamando, você caiu e eu tinha passado o anfitrião para você. O anfitrião voltou para mim. Aí começou a abrir um monte de microfone aberto, barulheira enquanto eu tava falando. Cara, eu não entendo por que cai, velho. Queria muito saber o porquê cai. Denise, o que foi isso? Denise tá em alfa ainda. Então, eu vou abrir um documento lá. Vou parar de gravar. Tudo bem? Demorou, né?
Como é que eu paro aqui? Aqui em cima, né?